Chega a semana 28 e entramos oficialmente no terceiro trimestre. Portanto, falta no máximo 3 meses para eu ter esta criança. Olá a todos, eu sou a Daniela e sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal para o relato do meu segundo trimestre. É verdade, mais um trimestre que se passou, mais uma data de sintomas e de desconfortos que eu experienciei e vou-vos então relatar como é que foi para mim esta experiência. Antes de mais, se não estão a reconhecer o cenário, isto é o quarto da bebé que ainda não está finalizado, mas já podem ver que já temos muda-fraldas, carrinho, ovo, uns gatos muito curiosos e para irem sabendo destas coisas em tempo real, o melhor mesmo é seguirem pelo Instagram porque eu lá tenho mais facilidade de ir partilhando. O quarto ainda não está completo, isto são só algumas coisas que já fomos recebendo e montando, mas eu, como é óbvio, depois vou tentar fazer um tour final aqui pela obra do quarto, a maneira como ficou decorado o quarto. Ainda falta pintar, ainda falta berço, mobília, lavar a roupa toda do bebê. Ignorem os meus gatos porque eles estão ainda a cheirar tudo e a perceberem-se do que é que se está a passar aqui por este quarto, porque normalmente está fechado e portanto vão andar por aí a passear e a cheirar e a explorar. Então, eu sei que no início do trimestre, eu não sei já se estava com 15 semanas ou 16, mas eu vou deixar passar o clipe em que eu falei dessas semanas mais iniciais deste trimestre e depois vou dizendo o que é que aconteceu entretanto até à semana 28. Atualmente estou de 16 semanas e um dia, já sabemos o sexo do bebê. Soubemos na consulta das 15 semanas e 6 dias. Ainda não temos nomes, vai ser algo bastante difícil, porque eu e o meu marido temos assim gostos assim um bocadinho opostos. Ele gosta daqueles nomes assim mais comuns, que se ouve mais por aí. Eu gosto de nomes assim um bocadinho mais tradicionais. Pode ser que quando saia esta parte do vídeo que já tínhamos decidido qual vai ser o nome da criança. Nós já sabemos o sexo, mas ainda assim eu prefiro que pelo menos nos primeiros meses as roupas e as coisinhas sejam muito neutras, muito nos brancos, cremes, castanhos, assim coisinhas muito clarinhas, muito neutras, muito unissex. Não tenho grandes coisas ainda, mas também ainda é muito cedo, 16 semanas, ainda nem cheguei a metade suposta da gravidez e pronto. Estamos muito felizes, entretanto já revelei também no Instagram e no YouTube que estava grávida. Emociono-me sempre a ver o vídeo de quando descobri a gravidez. Foi um dia muito especial para mim. E acho que vou recordar sempre assim como um momento único, especial e um dos momentos mais marcantes da minha vida. Eu comecei a sentir a barriga aí a crescer a partir das 11 semanas, em que efetivamente já consegui ainda usar as minhas calças de manhã apertadinhas no tudo normal, mas depois à noite já tinha que as abrir. E foi às 15 semanas que eu tive que começar a comprar roupa de grávida. Neste momento tenho umas calcinhas, ainda não se nota assim, tipo, já dá para perceber, mas pronto, ainda não é aquela barriga evidente que mete respeito, portanto, só se as pessoas estiverem a olhar com muita atenção para mim é que conseguem reparar que eu estou grávida. Claro que depois de perto e vendo assim com as calças, especialmente ao final do dia, é quando se nota mais que a barriga incha um bocadinho mais. Portanto, às 16 semanas é quando eu me comecei finalmente a sentir assim um bocadinho mais menos doente. Foi também quando eu comecei a fazer o registro da evolução do tamanho da barriga. Entretanto, um bocadinho mais para o final do trimestre, comecei a ter outras preocupações na minha cabeça e acabei por me esquecer completamente de tirar fotos, mas tenho o registro das 16 semanas. Foi uma altura em que eu comecei a sentir a famosa azia. Felizmente, no meu caso, e mesmo agora estando já no terceiro trimestre, não tem sido assim nada grave que tenha feito com que eu recorresse à medicação. Entretanto, com a evolução do trimestre, eu fui percebendo o que é que potenciava essa azia, o que é que diminuía, o que é que cancelava completamente e no meu caso eu sofri de bastantes vómitos e bastantes náuseas no primeiro trimestre. No segundo trimestre manteve-se. A partir da semana 16 foi quando eu comecei a deixar de vomitar, se calhar com tanta frequência, mas a náusea continuava presente. Para além da náusea, a azia. O que é que faria piorar estes dois sintomas? Comer muito. Eu até agora não tenho sido aquelas grávidas que come por dois. Não tenho sentido isso. Com as minhas refeições normais, tenho acrescentado talvez alguns lanches e reduzido um bocadinho mais o meu tempo de jejum, especialmente a ceia que eu não fazia antigamente e que comecei a fazer, mas eu não posso comer muito durante as refeições, porque senão começo a ficar mal disposta, vou vomitar, começo a ter uma azia. Comidas muito quentes
provocam azia, comidas muito condimentadas provocam azia. Se eu for comer, imaginem a ceia, e me deitar para o lado direito, vai-me piorar a azia, portanto, tentar comer menos, fazer se calhar uma caminhada ou andar um bocadinho mais depois de comer e dormir, principalmente no início da noite, para o lado esquerdo. Não só para melhorar a circulação, mas também para não haver tanto refluxo nem tanta azia. Foi também a partir da semana 16 que eu comecei a sentir uma dor de costas um bocadinho mais intensa, especialmente naquelas tarefas de casa em que tenho que estar mais dobrada. Eu já referi várias vezes, eu sou uma pessoa bastante alta, tenho 1,73 m, 3, 4, 5, depende depois de qual é que foi a fita métrica que me mediu, mas eu sou uma pessoa alta e normalmente as casas, a arquitetura das casas são feitas de forma universal e não para o tamanho das pessoas que cá habitam. E portanto a lavar a louça eu sentia que me curvava mais e doía mais as costas. Estar muito tempo sentada ou assim em posições estranhas no sofá também fazia doer mais as costas. Outro sintoma também que começou a ser mais evidente na semana 16 foi então o aumento visível da barriga. Antes já tinha notado algum aumento, mas foi quando foi aquele boom. Foi aquele momento em que as pessoas olhavam para mim e diziam, já se nota. Outro sintoma que eu gostava que toda a gente me tivesse alertado e que eu não fazia ideia é o aumento da quantidade do muco cervical. Portanto, a nossa vagina, não é? É naturalmente lubrificada e na gravidez eu não fazia ideia, mas é muito mais lubrificada e sai muito mais muco. É uma coisa assim que pode ser um bocadinho desconfortável. A partir das 17 semanas foi quando eu comecei a sentir mais sensibilidade nas gengivas, não por dor, mas por fácil sangramento. Felizmente não é na gengiva toda, é só aqui numa zona. Fiz as minhas consultas de rotina de medicina dentária, está tudo bem, faz parte, como está tudo mais irrigado, o sangue anda aqui todo mais eufórico, é normal haver essa sensibilidade e quando eu passo a fita dentária sente-se que está mais sensível e sangra muito facilmente, mas é sangrar, é bom sangrar, não é aquela gotinha, é mesmo de eu estar a lavar os dentes e quando dou por mim tenho a pia toda vermelha. Às 18 semanas foi então quando eu comecei a notar que o pigmento da minha pele estava a alterar, comecei a sentir então finalmente os mamilos a ficarem mais escuros, que daquilo que eu tinha lido, daquilo que eu tinha visto, normalmente dizem que isso é um sintoma de gravidez, mas em gravidezes, portanto não em primeira gravidez, quando são segundas e terceiras normalmente pode acontecer mais cedo, que é o escurecimento das auréolas e também a parte da linha da barriga que fica mais escura, ou que se nota mais essa linha. A minha é assim um bocadinho esquisita porque aqui entre o peito até o umbigo tudo bem, direitinha, mas depois do umbigo para baixo é assim um bocadinho desviada para a esquerda. Não está nada uniforme, mas seja como for, para já também ainda não está assim uma linha muito, muito escura. Acredito que isso possa ser mais intenso, ou notar-se de forma mais intensa em grávidas de verão, que estão mais expostas ao sol e que possa escurecer um bocadinho mais essa linha. É uma linha escura, nota-se bem, foi a partir desta semana que se começou a notar, mas não acho que seja daquelas muito, muito escuras. Outra coisa que eu também não sabia, ou que ninguém me tinha alertado, é que cheguei às 8 semanas e comecei a ter gases que não conseguia controlar. É verdade. Imaginem ao ponto de uma pessoa tossir e escapa-se um punzinho. Ao ponto de uma pessoa ir à casa de banho e pronto. São aqueles que uma pessoa não controla, simplesmente saem, são livres, vão à vida deles. E é realmente um desconforto, não é? Porque uma pessoa não está a pensar, não está a controlar e de repente faz um esforcinho ou faz qualquer coisa e de repente saiu. 19 semanas foi quando eu finalmente senti o primeiro pontapé. Eu não sei se é pontapé, se é cotovelada, se é cabeçada, não é? Nessa altura ainda não conseguia pressentir, portanto até às 19 semanas eu sentia só aquelas bolinhas, que ao início ainda estava um bocadinho indecisa se seria as calças de grávida que como são aqui subidas para a barriga, pudesse estar a fazer ali alguma eletricidade estática, qualquer coisa nos pelos da barriga, que eu sentisse assim aquele tipo como as cocegazinhas, mas às 19 semanas foi quando eu senti o primeiro pontapé e a sensação que eu tive não foi o de a barriga aumentar, sabem, aquela coisa de boom, mas parecia que o útero de vez em quando encolhia, portanto eu acho que era aquela sensação de a bebê dava o pontapé, esticava um bocadinho o útero, mas o que eu sentia era depois o útero a voltar ao normal, então era assim uma sensação de depressão, pronto. Mas muito ocasionalmente tinha que estar deitada, não sentia isto de maneira nenhuma noutras ocasiões a não ser deitada. E antes sentia aquelas borbulhinhas mais quando estava sentada. 20 semanas foi a semana mais emotiva para mim, porque foi quando eu finalmente senti o primeiro pontapé a sério e quando vi a minha barriga a mexer. Normalmente daquilo que eu tinha também
lido e ouvido falar, ver a barriga mexer costuma ser um bocadinho mais para a frente. E depois está muito dependente de onde é que está a placenta posicionada, se a mãe tem muita massa adiposa ou não. E a sensação foi, tinha acabado de comer o pequeno almoço, estava no sofá a ver televisão e de repente começo a sentir a barriga a mexer. Sabem quando vocês estão com os intestinos a trabalhar muito, com diarreia e têm que ir a correr à casa de banho? Foi a minha sensação, foi tipo, oi, eu vou fazer diarreia, mas sem aquela vontade de ir correr à casa de banho, foi muito estranho. Depois, entretanto, levantei o pijama, comecei a ver e ui, vi o meu primeiro pontapé muito aqui embaixo, quase mesmo na zona da pubis, nada cá em cima, era muito cá em baixo. Eu queria mostrar-vos esse vídeo, mas mostra-se se calhar um bocadinho mais do que devia, e foi uma sensação, eu lembro-me de chorar, de ir mostrar ao meu marido a filmagem, e foi mesmo a semana mais marcante para mim até agora, aquela semana que eu não vou esquecer, que foi o primeiro pontapé que eu senti e a primeira vez que eu vi efetivamente a barriga a mexer. 21 semanas foi quando eu comecei a sentir que o meu umbigo se estava a achatar. Era uma coisa que eu também não sabia até estar grávida e ter estudado um bocadinho sobre isso, é que depois com o crescimento do útero, o nosso umbigo vai achatando ou vai ficando mais exteriorizado. Eu sempre tive um umbigo que era daqueles com o buraquinho para dentro, nunca foi daqueles assim com a cabecinha para fora, e eu neste momento praticamente não tenho umbigo, porque o útero, a força do útero, não é? O tamanho do útero vai fazendo compressão e sente-se a pele toda a esticar e o meu umbigo, tipo, antigamente cabia lá um dedinho, eu tinha que andar quase de cotonete para conseguir limpar o umbigo, e agora praticamente não tenho umbigo. 22 semanas foi quando eu comecei a sentir a azia a intensificar-se mais e mais a voltar àquela sensação de náusea, porque o útero vai crescendo, o bebê vai pressionando a parte aqui do estômago, e então foi quando eu comecei a sentir que quando comia tinha que estar assim numa posição mais ereta, não podia estar tão curvada, porque isso ia potenciar a azia e o meu infartamento. Às 23 semanas foi quando eu comecei a sentir efetivamente que havia qualquer coisa a mais aqui na barriga, porque até esta semana, ok, a barriga estava a crescer, mas eu ainda consegui dobrar minimamente, sabem, para ir à casa de banho, não sei o quê. Começar a calçar-me, começou a ser problemático nesta semana, porque efetivamente parece mesmo que temos aqui uma coisa atravessada. Eu para calçar, a partir desta semana, já tinha que estar a fazer assim uma ginástica, já não era o calçar natural e sem pensar, porque tinha aqui qualquer coisa a travar ou qualquer coisa aqui atravessada que já tornava estas coisas normais do dia-a-dia mais desconfortáveis. Às 24 semanas foi então quando eu comecei a sentir a famosa dor do ligamento redondo, que é uma sensação super estranha. Imaginem a parte da região pubiana, não é? Que supostamente são 2 ossos, aquilo tudo tem que relaxar por conta das hormonas, e é uma sensação de uma pessoa estar a andar e sentir um desconforto ali naquela zona. Não vos sei explicar, parecia literalmente que tinha levado um pontapé, uma joelhada naquela zona. É uma sensação muito estranha que perdura até hoje, no 3º trimestre, e que já percebi que vai continuar porque aqueles ligamentos estão todos a relaxar, a afastar, a expandir, o que seja, e é mesmo assim uma sensação estranha que eu também só percebi que isto poderia acontecer depois de engravidar e depois de ter lido mais acerca deste assunto. Às 25 semanas comecei a sentir os pontapés mais fortes, foi uma altura em que eu já percebi que ela estava maior, mais pesada e que dava com cada pontapé que a sensação literal era de que a alma me estava a sair do corpo. Foi a primeira vez, foi a partir dessa semana que eu comecei a sentir os pontapés dela quando eu estava em pé, no dia-a-dia, porque eu até agora sentia sentada, especialmente depois de comer, deitada, especialmente ao fim do dia quando ia dormir. E eu lembro-me perfeitamente que foi um dia em que eu fui ao Lidl, estava na caixa para pagar, não é? Para pôr as coisas no tapete e pagar, e de repente comecei a sentir pontapés que eu nunca tinha sentido em pé, assim, no dia-a-dia, e eram pontapés contra a minha bexiga. Portanto, começou a tal fase de bexiga cheia, ela deve ficar aqui com menos espaço e começa ali pum, 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 doida da vida dela. Às 26 semanas foi então quando eu comecei a sentir as famosas queimbras da gravidez. A pior parte é quando estas queimbras são durante a noite, a meio do sono, e eu tenho 3 gatos, uma almofada, lençóis, um marido agarrado a mim, e eu estou naquela aflição de ainda estar meio a dormir, com vontade de ir à casa de banho fazer xixi, ter que tirar os gatos todos de cima de mim, o marido e a almofada, e pôr-me em pé. E este minuto e meio, 2, em que eu não me consigo pôr em pé e esticar os músculos, é uma dor excruciante. São umas queimbras que eu nunca tinha sentido e acontecem assim. Sabem, não é aquela sensação de uma pessoa treina um bocadinho mais e tem os músculos assim um bocadinho mais massacrados e que sente que vem uma câimbra, não, é aquela coisa de uma pessoa acordar em agonia
e um pânico de conseguir esticar o músculo para aliviar. 27 semanas foi então a semana que é marcada pelas contrações de treinamento. Eu só comecei a perceber isto depois de ter feito o curso, porque na minha cabeça isto era a bebê a posicionar-se, porque de repente, sem dor, sem desconforto nenhum, sentia que metade da minha barriga ou um quarto da minha barriga ficava dura, empinada, e eu assim, olha, deve estar aqui com a cabeça, deve estar aqui a fazer um pino, não sei. Depois até perceber que isto podem ser contrações de treinamento, são coisas que são umas contrações que não doem e que parte da barriga pode ficar deformada e mais dura. E na minha cabeça era a bebê literalmente esticar-se ou posicionar-se, porque é uma coisa que não dura assim tanto tempo quanto isso, é no máximo 30 segundos, e é aquela coisa de dizer, eu toco na barriga e este lado está duro e o outro está super mole. Foi então a partir desta semana que eu comecei a sentir as tais contrações de treinamento e que passam, basta uma pessoa mudar o que está a fazer. Imaginem, se estou em pé, sento-me ou vou andar um bocadinho e isto passa no instante e não causa dor nenhuma. Foi também a partir desta semana, a última semana então do segundo trimestre, que a dificuldade em calçar meias, calçar sapatos e cortar as unhas dos pés começou a ser assim real. Eu antigamente cortava as unhas normalmente, não é? Pezinho apoiado em algum sítio, corto as unhas dos pés. Eu demoro o triplo do tempo porque corto tipo 3 unhas e depois já estou tipo, parece que fiz a maratona. Depois corto mais 2 unhas e depois tenho que descansar outra vez para depois passar para o outro pé. É uma grande logística. Calçar meias é também uma outra logística, porque eu antigamente punha o joelho ao peito, não é? Para calçar a meia, agora tenho que pôr a perna atravessada na outra perna, tenho que estar assim meio desconfortável para calçar uma meia, e calçar sapatos tem que ser com o pé apoiado em algum sítio, e tenho a certeza que vai chegar a fase em que eu vou ter que ou ter os sapatos atados para ser fácil calçar, ou ter que pedir ajuda a alguém para me vir calçar os sapatos. O segundo trimestre é marcado por alguns exames e análises específicos, assim como toda a gravidez. Em cada trimestre há análises e exames específicos. No segundo trimestre, um dos mais famosos é a PTGO, que é a prova de tolerância à glicose oral, que consiste em saber como é que o corpo da grávida consome o açúcar que é ingerido. É então através deste exame que se faz o diagnóstico da diabetes gestacional. Portanto, entre ali as 24 e as 28 semanas tem que se fazer este exame, as grávidas têm que fazer este exame, a não ser que já tenham sido diagnosticadas com diabetes. Sendo assim, o percurso é outro, mas uma grávida que nunca tenha sido diagnosticada com diabetes, ou mesmo que já tenha tido diabetes gestacional numa outra gravidez, deve fazer este exame, e consiste em ir em jejum, fazer análises em jejum e depois ingerir um líquido que contém 75 gramas de glicose, fazer análises passado 1 hora da ingestão desse líquido e análises 2 horas depois da ingestão desse líquido. Eu estava muito ansiosa, inclusive falei com a nossa obstetra, que me aconselhou na noite anterior e nessa manhã não fazer o medicamento das náuseas que eu estava a fazer, porque contém açúcares, e fazer um outro medicamento para as náuseas, porque uma das minhas grandes ansiedades era eu não conseguir tolerar o líquido que contém a glicose e vomitar, e depois nesse caso temos que repetir o exame noutra altura e fazer tudo de novo. Portanto, fiz medicação para as náuseas, é uma coisa que eu aconselho a falarem com os vossos obstetras, porque há medicação que se pode fazer para controlar este sintoma. Outra coisa que era o meu grande receio era ficar muitas horas em jejum. Por norma, não sou uma pessoa que consiga fazer jejuns muito prolongados, faço hipoglicémias com muita facilidade, portanto baixas de açúcar, e estando grávida eu sou aquela pessoa que acorda e tem que estar logo a pôr comida na boca, porque fico mesmo muito mal disposta, com muita fome. Portanto, eu estava muito ansiosa para este exame. Durante essa noite, a noite que antecedeu o dia do exame, eu fartei-me de sonhar com comida. Tive a noite toda cheia de fome, tive a noite toda a pensar em desistir porque estava mesmo ansiosa, com fome, e era uma bola de neve, sabem? Quanto mais pensava que tinha que estar em jejum, mais 3 horas para além daquilo que é o meu normal. Isto ia intensificando a minha ansiedade, e foi uma noite mesmo muito difícil de passar, não dormi nada. Tive sempre a sensação que estava com fome, tive sempre a sonhar que queria desistir do exame, mas pronto, mantive o jejum, fiz a indicação que a médica me disse e fui então fazer o exame. Fiz então as picadelas, não é? As 3 picadelas, que para mim era o menos mal do exame, era aquela parte que eu não estava nem aí, que ia ser picada 3 vezes. A mim não me faz confusão, o que me fez confusão foi o jejum. Então, o líquido, eu já tinha lido, já tinha visto partilha de experiências e optei por um líquido com sabor a limão e fresco. Ingeri o líquido
Só mesmo quando eu já estava na última gota é que eu senti que ele era doce. Tirando isso, não achei que fosse assim enjoativo, portanto fiquei um bocadinho mais relaxada. Fui então esperar na sala de espera, aquela primeira horinha. Quando estava mesmo ali a aproximar-se da primeira hora, comecei a sentir, parecia que ia desmaiar. Uma quebra de tensão, estava muito fraca. Tanto que eu tinha levado um livro para ler, não é? sobre gravidez e o bebê e não sei o quê. Não consegui, tive que pedir para me deitarem, porque estava a ficar mesmo... não era mal disposta, com vontade de vomitar, mas sonolenta, cansada, mesmo com a sensação de tensão baixa. Fizeram-me então a picagem da primeira hora, passei entre a primeira hora e a segunda hora após a ingestão do líquido deitadinha e reverteu. Fiz a segunda picagem e tinha levado na minha mala, porque já tinha visto essa dica, levei logo os frutos secos, portanto imaginem, ela acabou de me picar, assim depois eu comecei a comer frutos secos. E depois o resto do dia foi assim um misto de sensação de cansada porque não tinha dormido bem, aquela sensação de que tinha estado muitas horas em jejum. No final de contas fiz o exame, as análises não indicaram diabetes gestacional, antes pelo contrário, as minhas glicémias são bem baixas e, portanto, esta minha necessidade de comer de 2 em 2, 3 em 3 horas. Outras análises de sangue que são feitas e que são logo feitas na primeira colheita, naquelas 0 horas do jejum, não é? Em que, imediatamente antes de tomarmos a glicose, são repetidas as análises de imunidade à toxoplasmose, imunidade ao citomegalovírus, aquelas análises básicas de bioquímica da hemoglobina e aquelas coisas, a urocultura, a urina tipo 2, portanto, esses exames eu repeti todos. Comprovou-se então que eu continuo sem ser imune à toxoplasmose, o que significa que durante esta gravidez também não estive infectada. As análises de urina também todas bem, limpinhas. A única coisa que estava alterada era a hemoglobina. Estava um bocadinho mais baixa para aquilo que é o meu normal, mas que segundo a minha obstetra estava em valores ótimos para a fase da gravidez em que eu estava. Portanto, ainda assim, iniciei ferro, mas que não estava em risco. Uma coisa que eu queria partilhar aqui convosco, eu fiz as primeiras análises através do SNS, portanto tive a consulta no centro de saúde. Eu não tenho médica de família, realmente as análises que me foram prescritas no primeiro trimestre foram através de uma médica de família. Basicamente o SNS é obrigado a conceder consultas às grávidas. E então tinha a prescrição, pois entretanto ela disse que eu não precisava lá ir, a não ser que tivesse algum problema. E eu também não queria estar simplesmente a entupir gastar vagas quando já estava a ser seguida no privado, então fiz as segundas análises, as análises do segundo trimestre, sem ser pelo SNS. Fiz com o meu seguro e paguei 100 euros. Portanto, e foi uma das coisas que a administrativa lá do laboratório me disse e que faz todo o sentido, é que efetivamente nós trabalhamos, fazemos os nossos descontos e temos direito àquelas deduções nas análises, e entre pagar 0 e pagar 100 euros, eu sinto que foram os 100 euros mais mal gastos da minha vida, porque eu poderia ter pago 0. Portanto, provavelmente no terceiro trimestre, agora quando tiver que repetir análises, vou ao centro de saúde, marcar consulta e pedir a requisição pelo SNS, porque efetivamente pagar 100 euros ainda é um bocadinho puxadinho e nem toda a gente tem esse dinheiro disponível para estar a dar. Mas pronto, só aqui um à parte para quem não tiver a noção disto. Claro que há seguros que provavelmente fazem um preço mais baixo, o meu neste caso não foi o preço total a particular, mas mesmo assim ainda saiu um bocadinho carote. Entretanto, há aqui umas vacinas que podemos também fazer no segundo trimestre, que é o caso da vacina da gripe e da Covid, que foi as que eu fiz. Eu já tive 2 vezes Covid e já tinha 4 vacinas da Covid. Ainda assim, a gravidez é uma fase da vida em que as mulheres têm a imunidade um bocadinho mais baixa. E eu, na altura, não sabia se ia de baixa, se ia continuar a trabalhar, eu sou profissional de saúde, e então, em conversa com a minha obstetra, realmente, para mim, fazia sentido eu fazer a vacina da gripe e da Covid, e foi o que eu fiz. Não achei que os sintomas fossem assim nada de diferentes relativamente a quando não estava grávida, portanto, foi aquele cansaço, aquela moleza, aquele desconforto no braço. Tirando isso, tudo ok. Não voltei a estar infectada com a Covid, entretanto. A fase da gripe também, não tenho tido gripe, tenho sentido uma constipação, mas tudo gerível. Pronto, é uma coisa que vocês devem mesmo falar com os vossos médicos e perceber se faz sentido no vosso caso ou não. No meu fez, e eu fiz essas 2 vacinas. Estas vacinas devem ser realizadas ali após as 21 semanas, quando já se tem a ecografia do segundo trimestre. Relativamente à nossa ecografia do segundo trimestre, eu achei que foi menos mágica do que a do primeiro trimestre, sabem? Porque eu sendo ainda no privado, cada vez que tinha a consulta
consulta com a minha médica ia vendo ecografias e vamos mesmo vendo a evolução, é uma coisinha pequenina, depois vai crescendo, depois já aparece em cabeça, braços, pernas. Do primeiro trimestre vemos realmente o feto todo formado. No segundo trimestre não achei que fosse assim muito mágico, até porque a nossa bebê estava numa posição em que estava a ser muito difícil ver a cara, tinha sempre a mão à frente da boca, o cordão umbilical à frente da boca, e uma das coisas que eles veem nessa ecografia é se esta parte aqui está toda encerrada, se não há fenda palatina, se os ossos do nariz estão bem formados, e ela estava sempre com a mão à frente da cara. Portanto nós tivemos quase 3 horas no hospital para fazer a ecografia e foi tudo muito assim, agora vemos um pé, depois vemos outro pé, depois vemos um braço, depois agora vemos uma orelha, depois agora vemos um olho, e às tantas a médica teve mesmo que dizer para eu ir comer e dar uma volta a ver se ela se mexia um bocadinho, pois ela estava aqui numa posição encaixada, aqui numa posição em que o facto da médica andar lá com o ecógrafo estava a ser desconfortável. Passou a vida a dar murros na minha barriga para ver se ela se mexia, mas foi mesmo difícil e não sei, não senti que vibrasse tanto com a ecografia do segundo trimestre como do primeiro trimestre. Mas pronto, são experiências e neste caso esta foi a nossa experiência. O segundo trimestre então é quando é aquela fase em que supostamente já não há tanto risco de aborto, em que os familiares começam a oferecer mais coisinhas, roupas, em que nós próprios também começamos a ter mais interesse em pesquisar, em comprar coisas, em ler. Foi quando eu finalmente comecei a sentir que estava capaz de estudar mais sobre o assunto. Foi quando eu efetivamente comecei também a ler um bocadinho mais e começa a ser também uma altura assim um bocadinho mais overwhelming, pelo menos para mim foi, porque é uma fase em que eu ainda me estava, especialmente no início, ainda me estava a adaptar a esta fase das náuseas e dos vómitos, a começar a ter sintomas mais evidentes de gravidez, e depois começa aquela pressão toda do já compraste isto, já compraste aquilo, e qual é o nome, e qual é o sexo, e qual é assim um bocadinho, parece que de repente começa todo mundo a apertar e começamos a ser bombardeados com informações e com teorias e com dicas, enfim, é preciso gerir muito bem esta fase. No terceiro trimestre ainda piora mais, mas isso fica para um vídeo à parte. Mas efetivamente o segundo trimestre para mim foi aquele em que eu deixei de me sentir tão doente, que ainda houve dias em que eu me sentia muito doente e muito limitada, para começar a sentir-me grávida. Foi também a fase em que eu comecei a olhar para o meu corpo de forma diferente. Porque no primeiro trimestre eu perdi peso e depois voltei a recuperar no segundo trimestre e aumentei ainda mais de peso. Portanto, foi aquele choque de ver fotos minhas antigas com uma cinturinha, barriguinha lisa, e de repente olhar para mim e só vejo barriga, mamas. Há aquele comentário que as pessoas não fazem por mal já estás com cara de grávida porque já estás mais inchada, pronto, como eu tinha dito no outro vídeo do primeiro trimestre, eu nunca consegui fazer 100% o luto, porque quando eu pensei em engravidar, efetivamente engravidei logo e não tive aquele compasso, me habituar, fazer o luto de quem eu era, e eu nunca mais vou voltar a ser aquela pessoa que era. O corpo pode voltar àquilo que era e não sei o quê, mas a partir daqui eu vou ter sempre a responsabilidade de ter uma criança para cuidar. E pronto, e o segundo trimestre, para além das coisas boas da gravidez, da sensação dos primeiros pontapés, ver a barriga a crescer, saber que a bebê está bem, que não há nenhuma malformação, que está com o peso, não sei o quê, é um momento em que uma mulher começa também a olhar para si e começa a reparar que o corpo está diferente. Vou-vos ser sincera, eu até agora não estou a adorar estar grávida. Duvido que no terceiro trimestre isto vá mudar. Eu li muito antes de engravidar acerca de certos assuntos e sabia que ia ganhar peso, sabia que podia ganhar estrias, que a barriga ia crescer, que as mamas iam crescer, mas sentir na pele alguns sintomas como eu tenho sentido, realmente só passando por esta experiência é que uma pessoa depois pode saber. E eu ouvia pessoas dizerem: eu detestei estar grávida, não gostei nada de estar grávida, e eu assim, como assim? Criaste uma vida dentro de ti, como é que podes dizer que não gostaste? Eu percebo essas pessoas agora. Tem dias melhores que outros, como é óbvio, nem todos os dias são maus, nem todos os dias são repletos de sintomas péssimos, mas realmente é um bocadinho pesado e não é para toda a gente passar por esta fase. Portanto, eu agora percebo as pessoas que têm depressão na gravidez, depois acabam por ter depressão no pós-parto, porque efetivamente não é difícil, nós vemos o nosso corpo mudar e aceitar. Não é fácil, porque eu tive 27 anos com uma autoimagem e de repente
assim em 4, 5 meses o corpo muda completamente. Espero muito que tenham gostado deste vídeo, do meu relato do segundo trimestre. Temos aqui um caminho a percorrer, já não é tão longo assim, mas ainda temos assim algumas semaninhas pela frente. Espero não vos ter desmotivado com os sintomas que apresentei aqui. Cada gravidez é uma gravidez, mesmo a mesma mulher pode ter gravidezes diferentes. Aquilo que eu estou a passar nesta gravidez não significa que, se eu voltar a engravidar, que vou passar pelos mesmos sintomas e pelos mesmos desconfortos. Esta é a minha experiência, é o relato da minha experiência e não significa que possa acontecer convosco. Podem ter uma experiência totalmente mais positiva do que a minha ou totalmente mais negativa do que a minha. Espero muito que tenham gostado e vemos então no próximo vídeo. Tchau! As bancadas assim. Tens de estar aos empurrões com o carrinho, Karma. Às 20 pintas. Não mantes isso baixo. Super mole. Watching you bloom in the light of the moon. Your loneliness will never be lost on me. So reach out in love and don't be a stranger.